Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje mais um estudo e nós vamos continuar, com as bem-aventuranças. E hoje será bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então vamos lá, vamos começar aqui que eu busquei todo, o estudo. Então eu vou ler aqui para vocês tudo que eu busquei. Contemplando o panorama do mundo onde os bens e os males se acham tão desigualmente repartidos, muitos há que não compreendem a razão de ser dessas anomalias e chegam a descrer da justiça de Deus. Lembrando que Deus é soberanamente justo e bom. Então, as pessoas indagam por que Deus dá a alguns uma vida repleta de alegrias e satisfações, enquanto a outros reserva uma sucessão intermina de agruras e sofrimentos. Porque uns dormem sob dourados tetos, enquanto outros jazem sobre as palhas, ou tiritam de frio, sem que tenham onde abrigar-se, nem possuam sequer alguns farrapos com que cobrir sua nudez. Porque uns se banqueteiam regaladamente todos os dias, enquanto outros necessitam estender a mão à caridade pública para conseguir um pedaço de pão com que atendam às exigências do estômago vazio. Porque algumas damas, ostentando luxuosos vestidos, ordenadas de joias de alto valor, levam vida despreocupadas e risonhas, entre acordes de orquestras e espocar de champanhes, enquanto jovens pálidas e andrajosas defiam ao peso de trabalho rude e estafante. Porque se concedem a uns certos privilégios que se tornam odiosos ante o abandono a que a outros são relegados? O que se vê por toda parte não é a mais flagrante iniquidade, tornando falaciosa a promessa do Cristo de que os famintos e sedentos de justiça seriam fartos? A doutrinação do Mestre Jesus não é um engodo. Entretanto, as diferenças sociais, como, de resto, todas as desigualdades que tanto ofendem as almas sensíveis e perquiridoras, não se constituem expressões do arbítrio divino. São agentes de progresso e preenchem transitoriamente uma necessidade na economia da evolução individual e coletiva. Claro que tais diferenças haverão de desaparecer um dia, com o progresso moral da humanidade. Mas, enquanto isso não venha, elas subsistirão, malgrado as revoluções, as leis e os discursos que os homens façam com a finalidade de as abolir. É que a evolução da espécie humana não é unilateral. Deve e tem de se realizar-se sob múltiplos aspectos, queiramos ou não, passando cada ser por uma infinidade de provas e experimentações cujo ensejo lhe é proporcionado
pelas diversas castas e classes em que se divide a sociedade. A Terra é um misto de escola, de presídio e hospital, cuja população se constitui, portanto, de homens incipientes, pouco evolvidos, aspirantes ao aprendizado das leis naturais, enfermos da alma, necessitados de expugirem suas mazelas pelas provações mais ou menos dolorosas e aflitivas. É natural, pois que, num meio assim tão heterogêneo, haja profundas diferenciações na sorte das criaturas, capazes de provocar clamores e de desnortear, pela sua complexidade, qualquer sociólogo menos conhecedor do plano divino da evolução. Sim, assim, aquelas palavras do Mestre Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, não se referem, como poderia parecer, aos que, inconformados com a sua condição, protestam, amaldiçoam ou promovem agitações subversivas, mas sim aos que, qualquer que seja a classe social em que se encontrem, procuram de consciência tranquila seguir-lhes as pegadas, alimentando a nobre aspiração de pautar seus próprios atos de conformidade com os mais altos ideais de justiça e retidão, respeitando escrupulosamente os direitos de seus semelhantes, procurando tirar de sua atuação o maior resultado possível para a evolução própria e o bem alheio. É como discípulos desse feitio que o Cristo conta como cooperadores para a implantação na Terra de um estilo de vida mais consentâneo com o direito e a moral. Que os verdadeiros cristãos, inspirados no exemplo do Cristo, que desceu dos cimos da pureza e da perfeição e emergiu neste mundo corrompido e tenebroso, a fim de dar o de que a humanidade necessitava e necessita para alcançar a redenção. Saiam, pois, a campo, empenhando-se de corpo e alma na construção da sociedade do porvir. Há oportunidades para isso em inúmeros setores. Então, aqui Deus, ele nos dá todos os dias a oportunidade de a gente agir no bem, né? Da gente poder ajudar aos nossos semelhantes, de ser caridosos, né? Então, a oportunidade não nos falta nunca de nos melhorar, né? E às vezes são nas pequeninas coisas que nos aparece que essa oportunidade está ali escondidinha. Enquanto outros derrubam e destroem o que é arcaico e já não convém ao estágio evolutivo atual, chamem a si a tarefa de desarmar as criaturas, preparando-as para uma vivência de paz e de concórdia. Lutem para que se reconheça no trabalho o fator supremo do bem-estar coletivo e se assegure aos que o exercem
retribuição justa, suficientemente ao atendimento de suas necessidades essenciais. Esforcem-se por infiltrar as luzes do Evangelho em todas as camadas sociais. Então, Jesus e Deus nosso Pai quer que a sua palavra seja conhecida e chegue a todos, porque a luz é para todos. A redenção, a paz, a felicidade é para todos. Não é só para uns, mas como foi falado aqui, as provas nos vêm para que nós possamos progredir, por mais que a gente não entenda, mas que nós possamos tirar de tudo que nos acontece um conhecimento, que a gente pare para refletir o porquê daquela situação está acontecendo na nossa vida, né? A gente precisa parar, pensar, refletir e procurar entender. Quando os homens estiverem suficientemente cristianizados e submetendo-se espontaneamente à lei do amai-vos uns aos outros, tenham aprendido a obrar sempre em harmonia com esse preceito, nenhum conflito de interesse, nenhuma desavença os dividirá. Tratar-se-ão fraternalmente. Haverá perfeito entendimento e concordância entre todos, resolvendo-se todas as questões sem guerras, sem ditaduras e sem dissídios de espécie alguma. Olha que coisa maravilhosa, né? O amor, quando a gente coloca amor, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Tudo que é flagelo, tudo que é disputa, ele não tem espaço, porque o amor lhe cobre a multidão dos pecados. Então, quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro, como foi falado aqui, amar uns aos outros, né? Como Jesus nos amou, como Deus nos ama. Então, eu deixo aqui hoje esse ensinamento, essa passagem tão linda que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, que nós possamos parar e refletir em cada momento da nossa vida sobre tudo que nos advém, que a gente tenha compaixão, benevolência, indulgência para com o nosso próximo, que saibamos nos colocar no lugar do outro, para que a dor do outro a gente tenha capacidade de amenizar um pouco, como eu já disse aqui, às vezes com palavras, às vezes com um abraço, com um olhar, e às vezes só com o nosso silêncio, mas que o nosso silêncio tenha muito mais efeito do que nossas palavras, né? A gente orando pelo nosso próximo, como Jesus nos ensinou, a gente orar pelos que nos perseguem. Então, sempre nós temos a oportunidade de fazer o bem. Então, que nós sejamos essa luz que Jesus espera e que a luz dele brilhe sempre dentro de nós para atingir o nosso semelhante, aos nossos irmãos. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Um beijo!